Oi gente, eu sou a Má, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E agora eu vou começar contando para vocês um pouquinho de como foi esse meu dia. Bom, essa minha visita técnica, ela era de tarde, começava às 2h e era no Parque Una, que fica em Pelotas, no Rio Grande do Sul, então eu sou gaúcha. Eu não moro na cidade de Pelotas, eu moro numa cidade vizinha, então eu tive que me deslocar até a cidade de Pelotas para fazer essa visita técnica junto com a minha turma. Eu estou no 5º semestre da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Comecei em 2020/1. A minha universidade, ela já tinha como é que eu vou dizer? Eles já utilizavam alguns recursos como o Google Classroom, então eles conseguiram se adaptar muito fácil à questão da pandemia, então eu não parei por nenhum período de tempo. Eu parei por uma semana só de ter aulas, porém eles seguiram mandando conteúdo, então eu não parei em momento algum. E agora a gente teve a nossa primeira visita técnica pós-pandemia e eu ainda não estou tendo aulas presenciais, porém eu vou ter algumas atividades presenciais. Minhas aulas de fato presencialmente voltam em maio. Então até lá eu vou ter algumas visitas ocasionais, que nem esta, até a cidade de Pelotas. Essa visita aconteceu porque nós vamos ter a nossa primeira disciplina de design de interiores, então a gente vai mobiliar o apartamento que eu mostrei pra vocês, que eu escrevi ali que seria o apartamento que a gente iria mobiliar. A gente foi então conhecer esse apartamento, a gente tirou a planta dele, fizemos algumas análises, que a gente vai fazer ele para uma pessoa com mobilidade física reduzida, então vai ser uma pessoa usuária de cadeira de rodas. Então a gente foi lá para analisar as adaptações que a gente teria que fazer para comportar essa pessoa, né, para ela conseguir viver nesse apartamento, questão da cadeira de rodas, acessibilidade e tal. Então a gente foi visitar esse apartamento e conhecê-lo. Nessa parte do vídeo eu já estava em casa, eu já tinha voltado para casa e eu tinha algumas aulas que eu queria assistir, então eu comecei a assistir essa aula. Essa aula era de Tecnologia da Construção 2 e eu fiz muita anotação nela, vocês não fazem ideia. Em 2 aulas eu anotei mais de 6 páginas frente e verso, e por conta de eu fazer anotações assistindo a aula, eu gosto de anotar em uma outra folha e depois fazer a anotação bonitinha por um certo toque, digamos assim. Eu gosto de fazer assim, prefiro fazer assim, então eu faço assim, é um costume que eu tenho desde o 3º ano do ensino médio. Essa disciplina, ela é muito teórica, ela é muito cansativa de se fazer, então eu acabei assistindo essa aula em 2 dias, na quinta, que foi o dia que eu gravei o vídeo, e na sexta. E eu assisti, ela era uma aula de 2 horas, eu assisti uma hora em cada dia e fui fazendo as minhas anotações. Seguindo falando sobre a visita técnica. A visita a gente fez por 2 matérias, que seria de ateliê, que então seria responsável pelo projeto, pela disciplina de projeto, e conforto lumínico. Então nós fomos com 2 professoras. A professora de conforto lumínico, na realidade, foi a que conseguiu a visitação. Nós fomos visitar 3 apartamentos, um em fase de construção, que estaria só a carcaça do apartamento mesmo. Depois visitamos um apartamento decorado, que foi o que eu mostrei foto para vocês. E por último visitamos o nosso apartamento, que ele ficava em um edifício que ficava do lado. O edifício que tinha o apartamento decorado e o apartamento que estava só a carcaça foi aquele que eu mostrei para vocês, que era bem alto, e o outro era o do lado. Então nós fomos visitar aqueles 2 prédios e foi muito legal. Eu reencontrei meus colegas que fazia 2 anos que eu não via eles, então eu achei muito legal, que valeu muito a pena. Depois a gente saiu para tomar um milkshake, foi bem legal.
as professoras que a gente tem dessas duas disciplinas, nenhuma delas a gente conhecia, porque a gente não teve aula com nenhuma delas. Nesse semestre, na realidade, a gente não tem aula com nenhum professor que a gente realmente conheceu, entre aspas, porque eu tive um mês de aula presencial, então a gente já tinha pelo menos conseguido conhecer a universidade, conseguido conhecer alguns professores, o curso em si, digamos assim, todas as instalações do curso, porque a arquitetura, ela tem... A gente chama na faculdade de que a arquitetura tem um corredor, mas na verdade a arquitetura tem praticamente todo um andar só de salas de arquitetura, salas pra gente fazer projetos, pra fazer atividades à mão. Então foi bem legal voltar lá. E ali, nas últimas ceninhas que eu fiz antes de estar em casa, eu mostrei eu descendo as escadas e umas salinhas de estudo. Aquelas salinhas de estudo são no andar da arquitetura, na faculdade, que na realidade a minha faculdade era uma faculdade particular e tem, se não me engano, são 3 campus na cidade, e a arquitetura ela fica no campus 1, no segundo andar da universidade. Então aquelas salinhas eram no segundo andar, quando eu fui lá para retirar a agenda que eu mostrei também logo que eu cheguei em casa para vocês, que é na verdade um caderninho em que eu vou fazer as anotações dessa disciplina que eu estou assistindo essa aula. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei muito esse dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado também juntamente comigo. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Um beijo!